Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos. Vamos embora que Daniel Paulista falou a verdade e falou sem medo, meus amigos. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. A gente vai conversar um pouco sobre esse trecho que eu achei muito importante da entrevista coletiva de Daniel Paulista, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Antes da gente conversar sobre essa questão aí de Daniel Paulista, do que ele falou, eu quero só um parênteses aqui para a gente conversar um pouquinho, porque tem muita gente falando, me cobrando, e tipo assim, Jackson, por que você não está indignado com essa situação do esporte? Por que você não fala mal dos jogadores e tudo mais? Assim, meus amigos, o que eu quis falar, o que eu falo no pós-jogo, que a cabeça da gente tá agitada, são sentimentos misturados ali, são coisas que eu não consigo explicar com palavras para vocês, porque é frustração, misturado com esperança, misturado com medo de uma possível Série B, como é que a gente vai estar na Série B. São muitas coisas com uma mistura de sentimento logo após que termina o jogo. Porque, querendo ou não, quando eu fui assistir esse jogo contra o Bahia, eu acredito que você também, o primeiro ponto é, não vamos levar goleada, velho. Não vamos levar goleada, depois vem, não vamos levar gol de Juba, porque Juba esse tempo todinho que não jogou aqui. Mas existe a lei do ex, que a gente sabe que é muito forte, mas graças a Deus deu tudo certo, entre aspas. Mas assim, não adianta eu vir aqui todos os jogos, senão vai ficar tipo, vou meter o pau em Yuri Romão, que a gente sabe que é o principal culpado, aí depois vou falar de não sei quem, aí vou falar de Pepa, vou falar de... Então assim, a gente sabe já, a gente já sabe a real situação do esporte. É uma situação complicadíssima, a gente nunca viveu isso na história da vida da gente, o esporte nunca viveu isso. É algo que vai escalonando todos os recordes negativos, isso vai baixando a guarda da gente, a gente vai ficando cada vez mais triste. E eu tento trazer aqui para vocês algo assim, com logo um pós-jogo, o meu sentimento, tá? Assim, de esperança. Porque é o que resta, a gente é torcedor. Eu não tenho o poder, você não tem o poder de tirar Yuri Romão agora. A gente gostaria muito que ele saísse e entrasse uma pessoa com uma mentalidade de futebol, não financeiro, tá? Entrasse com uma mentalidade de futebol, mas isso não existe, ele não vai renunciar. E ele ali ainda tem os conselheiros em cima dele. Então, assim, os conselheiros é a favor de Yuri Romão, os sócios não estão com essa força toda mais, o cara acabou de ganhar uma eleição com 80 e poucos por cento de intenção dos votos, aí de votos, e é isso. Infelizmente, os sócios fizeram a escolha errada. E tá tudo bem, vai fazer o quê? A gente imaginar que ele ia conseguir fazer algo pior do que ele fez. Então o cara tinha acabado de subir para a Série A, é algo que dava assim para você dizer, vou botar quem? Os caras que vêm disputar aqui o Yuri Romão são os caras fraquíssimos, mas enfim, eu não vou ficar aqui, eu já estou começando a falar de novo. Mas a minha intenção não é essa, a minha intenção quando acaba o jogo, e sempre vai ser minha intenção aqui, é falar de futebol. Eu não sou fã do futebol feminino do esporte. Vou trazer seu futebol feminino. Não é a minha vibe. Não é minha vibe falar de basquete. Não é minha vibe falar de vôlei do esporte. O que eu gosto, e eu sei que também que vocês vêm aqui buscar informação, é sobre futebol. A gente gosta de futebol de campo. Nem do society a gente gosta tanto assim. Mas o meu ponto que eu quero chegar é o seguinte. O ponto é... Eu quero dividir o esporte, na minha cabeça eu divido o esporte do primeiro semestre e o esporte do segundo semestre, meus amigos. Porque não tem como eu olhar e dizer, foi tudo errado. A gente não vai resolver mais o passado. E eu sei que uma boa parte de vocês entendem que a gente não vai resolver, deu merda lá atrás, porque a gente contratou vários jogadores, vou nem citar aqui, Matheus Alexandre, Carlos Alberto, entre outros, que pagou milhões de reais. E a gente vê uns jogadores chegando agora nesse segundo semestre que não custou nada, 0, empréstimo. E tipo um Derek e Mateuzinho que jogam mais do que esses que a gente pagou milhões. O ponto que eu quero chegar aqui para vocês é um esporte que a gente tem que olhar jogo a jogo. Não adianta, senão a gente vai ficar mais frustrado do que a gente tá. É a minha visão. Por isso que assim, eu entendo totalmente aí quando as pessoas vêm me cobrar, Jackson, mete o pai Yuri Romão. Vai outros aí, tipo o Nicolas aí, o amigo Nicolas. Ele fala muito, é o sentimento que eu tenho também, eu compartilho do sentimento dele
como se fosse meu. Mas não dá, velho, pra eu ficar todos os jogos aqui falando, não, porque a culpa é de Yuri Romão, a culpa é de não sei quem, a culpa é do jogador, e aquele... A gente sabe. Eu gosto de falar o que aconteceu no jogo, que esse é o ponto que eu quero falar, porque eu, particularmente, eu me sinto pouco esperançoso quando eu vejo Daniel Paulista, não só para esse ano, que é o que eu falo, não só para essa reta final. Claro que eu tenho muita esperança, eu tenho um sentimento, o meu sentimento é totalmente diferente de várias pessoas. Por isso que eu não gosto nem de externar tanto. Porque o meu sentimento é o seguinte, se o Sport pegar 3 jogos bem seguidos, ganhando, 3 jogos ganhando, que Jackson, a gente não ganhou nenhum, eu sei que não ganhou nenhum. Mas se a gente pegar 2 a 3 jogos vencendo, sólido, esse time embala. É um time que foi montado agora por Daniel Paulista, principalmente do meio para frente ali. Claro que tem um goleiro e um zagueiro, que é Ramon, que Daniel Paulista trouxe. Mas do meio para frente, que a gente não produzia nada, eu tô vendo o time produzir. Mas eu sei que a gente tá com jogadores lá na frente, Derek, Mateuzinho, o próprio Léo Pereira que chegou, Barleta, são jogadores de Série B, não são jogadores da Série A. O meu ponto é, se a gente conseguir manter essa base sólida, consegue brigar. O meu sentimento é que se o Sport tivesse com esse mesmo time agora, do começo do ano, e agora a gente não estaria bem na Série A, mas a gente estaria ali. Poderia sim estar na zona de rebaixamento, mas ponto no meio do bolo. O que aconteceu no primeiro semestre foi algo assim, foi uma catástrofe, nunca acontecida dentro do Sport Clube do Recife. Foi algo que tipo parecia um time amador. Eram geridos por pessoas amadoras, que ainda tem muita gente amadora, mas estão pelo menos hoje escutando o treinador e contrataram um treinador digno. O treinador que é de Série B. Daniel Paulista não é um treinador que tem experiência na Série A, mas é um treinador que quer evoluir, ele conhece o esporte, ele sabe a essência da torcida. A maioria das modificações de Daniel Paulista, a gente consegue dizer, pô, era isso. E a gente não tinha um mínimo de dignidade no primeiro semestre. E eu falo isso de Campeonato Pernambucano, eu falo isso de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste. Isso é um sentimento que eu sei que vocês sentem também. Então, assim, é só pra gente deixar redondo que eu não vou estar falando aqui de Yuri Romão. É mais 2 anos, irmão. E eu já disse também que o planejamento de Yuri Romão, eu acredito que tem nem ficar 2 anos. É pra botar o vice dele logo no final do ano, no começo do ano que vem. Esse é o meu sentimento, tá? Esse é o meu sentimento e eu vou lutar. Eu tô aqui como torcedor do esporte, eu vou lutar, eu vou torcer. Até onde a matemática disser, Jackson, a matemática diz que zerou. Tem 1% de chance, eu vou estar aqui acreditando que eu tô vendo os caras correndo em campo. Eu sei que eles são limitados. Léo Pereira não era jogador para estar no esporte. Eu sei muito bem disso. Eu sei que Barleta não era para o cara para estar no esporte, que perde muitos gols. Cariús já era para ter voado desde o negócio das betes. Vai lá, irmão, segue tua vida. Mas foi segurado o Cariús. Então, assim, são várias questões dentro do time que eu olho e digo, a gente tem outro time, tá? A gente tem outro time. O time, se a gente olhar no primeiro semestre, quase ninguém. É basicamente o ataque, é outro ataque. Derek não estava no primeiro semestre. Mateuzinho não estava no primeiro semestre. Atêncio, que entrou ontem, muita gente questionou, tá? Mas ele precisa de ritmo de jogo. Não jogou no primeiro semestre. A nossa zaga não é a do primeiro semestre. Ramon e Thierry não é a mesma zaga. O goleiro não é o mesmo goleiro do primeiro semestre. O treinador, ele deu um notado com o Daniel Paulista, foi exemplar. Ele mostrou que ele é um treinador que está em evolução, ele tem nível sim para a Série A. Ele é treinador de Série B, mas ele tem nível sim, tem muito a melhorar na Série A. Mas ele está pegando um time totalmente desconfigurado e pegando as trombas todinha do treinador passado. E as trombas de Pepa, a tromba de Antônio Oliveira. Muitos jogos que a empate seria bom para o Sport, e o Sport tem que se jogar para cima ontem. Ontem o Sport foi pro tudo ou nada. Ontem o Sport foi para cima do Bahia no segundo tempo. Então, assim, podendo perder um jogo, 1 ponto seria importante, mas não para a situação que a gente está hoje. Então, é só esse ponto que eu quero deixar para vocês. Vamos olhar o jogo a jogo, senão a gente endoida. A realidade é essa, a gente vai endoidar. Então, vamos olhar o jogo a jogo. A gente não vai deixar de torcer pelo Sport. Eu sei que você está aqui. Se você está assistindo até agora, eu sei que você está com um fio de esperança também. Que o Sport renove, não por Yuri Romão. Esse cara aí já é caso perdido, eu tenho certeza absoluta que se o Yuri Romão levar o Sport para a Libertadores da América, ano que vem os sócios vão tirar ele. Porque é uma vergonha que a gente está passando, que a gente nunca passou na história. E ele sabe disso, que ele não tem mais. Então não vamos olhar para o Yuri Romão, vamos olhar para o clube, para o time, tá? Para o time que tem história, a gente brigou de frente a frente com o quarto colocado ontem.
Isso é evolução. A gente está evoluindo, mas tá atrasado. Daniel Paulista tem culpa? Não tem. Então a gente tem que ir galgando jogo a jogo. E eu falo mais uma vez, do fundo do meu coração, eu tenho muita esperança que o Sport consegue permanecer. Eu acredito que você é o único aqui no YouTube que vai falar. Tá tudo terra arrasada, tudo mais. O pouco que eu conheço, o time, o meu time, o seu time, o pouco que a gente conhece, a gente sabe, se o Sport engrenar, a torcida volta a chegar junto. Foram 16 mil pessoas, outro Sport tá na lanterna, não venceu, já acabou o primeiro turno. E foram 16 mil pessoas apoiando do começo ao fim. Tem que parabenizar, pô. Não é qualquer time que faz isso, não. É uma ratinha abandonada. Foi qualquer outro time, é uma ratinha abandonado. E a gente não, a gente tá ali tentando, porque a gente sabe que o time é maior, bem maior do que qualquer jogador, bem maior do que qualquer presidente, beleza? Mas bora lá, meus amigos, bora lá. Isso aqui é só pra gente entender a essência. A gente precisa resgatar essa essência do esporte. A gente não vai baixar a cabeça até que eu diga que não tem mais jeito. Beleza? Mas bora lá aí pro que Daniel Paulista falou e eu gostei muito e falou sem medo. Dá uma olhada aí. Eu preciso perguntar até onde vai o papel do treinador para fazer com que esses gols minimamente sejam perdidos, né? Não sejam tão perdidos assim, né? E uma última pergunta só, durante a semana o Sport recebeu uma proposta pelo zagueiro Chico, né? Queria te perguntar como é que, se ele teve algum tipo de conversa com você para uma possibilidade de saída, se ou não, como é que foi isso aí? Não, sobre essa situação, assim, eu particularmente não me envolvi, não sei em que ponto está. O foco foi o jogo, o que a equipe precisava trabalhar. É claro que a tomada de decisão dentro de uma partida ela é muito individual do atleta, né? Nós temos que dar, como você mesmo colocou, mecanismos de movimentação, de estratégias táticas para que as oportunidades elas sejam criadas. E isso tem acontecido, tá? De uma maneira geral, o nosso time tem produzido oportunidades. Isso tem acontecido em praticamente todos os jogos. Contra o Vitória e contra o Santos, nós aproveitamos duas. Nos outros jogos também não conseguimos e temos que continuar trabalhando, principalmente a tomada de decisão final, com repetição, trabalho de finalização, que é o que tem sido feito. Hoje, especificamente, tem um lance que é muito claro para mim. Por exemplo, aquela oportunidade que o Derek teve no primeiro tempo, se você pegar da onde ela surgiu do tiro de meta. E foi uma bola que transitou pé em pé de todos os jogadores fazendo movimentos trabalhados durante a semana. E o Derek estourou na cara do gol e o goleiro do Bahia fez uma belíssima defesa. Então, assim, a gente enxerga trabalho, a gente enxerga mecanismos que estão funcionando, que estão evoluindo. Agora, nós temos que continuar trabalhando para que na tomada de decisões finais a gente consiga ter mais frieza, tranquilidade para aproveitar melhor essas oportunidades. Meus amigos, é o que Daniel Paulista falou. Para mim, um treinador é isso, tá? Criar oportunidades. Ele tem que criar oportunidades. Se Léo Pereira chuta a bola lá em cima, aí a culpa não é de Daniel Paulista. Se Barleta é pipoqueiro, que Barleta é um pipoqueiro, não é culpa de Daniel Paulista. Então, o time está bem. O time de Daniel Paulista é um time digno. Ah, é um time que vai brigar por Sul-América? Não, é um time digno. É um time que hoje joga com peças limitadíssimas. A gente cai de produção no segundo tempo. Mas até como o Daniel Paulista falou, você vê que a bola começou com o goleiro, foi passando e tal, e chegou o Derek chutando em gol. E fazendo a gente ter aquela esperança. O goleiro do Bahia foi lá, fez uma grande defesa. Então é um time sólido. Esse time, se conseguir manter esse time, se a gente chegar a cair para uma Série B, como eu disse, eu tenho esperança ainda. Se a gente chegar a cair, tem que manter a base. Esse time é base para uma Série B. E fazer contratações pontuais. Porque pra gente não ter uma vergonha. Porque o meu medo é a gente ter uma vergonha e Deus o livre cair para uma Série C que a gente nunca viu. Com esse presidente, com o vice dele que é horrível também. Beleza? Mas eu gostaria de ter... Deixa nos comentários aí, mas o que é que tu achou dessa entrevista coletiva de Daniel Paulista, que eu gostei muito e a realidade é essa. O treinador tem que fazer o time jogar. Criar oportunidades, que isso não tinha com o Pepa nem Antônio Oliveira. Ter oportunidade. Se o jogador perde, chuta para fora, aí é problema deles, aí é qualificação deles. O treinador não entra em campo para chutar não, beleza? Tamo junto e até a próxima.